Entrevista. Eu sou Guilherme Valtenberg e vou entrevistar o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Eduardo tem 41 anos e está em seu terceiro mandato como deputado. É o terceiro filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Hoje, ele mora nos Estados Unidos. Deputado, obrigado por ter aceitado o convite para essa entrevista. Eu agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo realizada ao vivo por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 26 de novembro de 2025. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. E eu começo a entrevista perguntando: seu pai foi preso no último sábado e ontem o julgamento dele foi encerrado no STF. E agora, deputado, o que a família pretende fazer? Pretende fazer tudo aquilo que o regime quer fazer, torturando meu pai para pressionar ele a apoiar uma candidatura de centro. O meu pai bravamente tem resistido a todas essas pressões e torturas, pensando no interesse do povo brasileiro, que a gente não pode admitir que, através desse tipo de prática ditatorial, que isso seja aceitável. Então, a cada vez que o Moraes apela para esse tipo de situação, colocando Bolsonaro nessas prisões, ao contrário do que ocorreu com Collor ou mesmo com Lula, que tinha direito à vigília, cela aberta, múltiplas visitas, todas elas ao mesmo tempo, basicamente fazendo da carceragem da Polícia Federal em Curitiba um comitê eleitoral, a gente tem que expor que com Bolsonaro a coisa ocorre de maneira diferente. E, lamentavelmente, aqui eu não estou falando do Poder 360, mas outras imprensas tratam isso daí com certa naturalidade, como se fizesse parte do jogo, e não faz. Tanto que Moraes foi sancionado pelos Estados Unidos como violador de direitos humanos. Quem sabe outras pessoas que estejam ajudando Moraes nessa empreitada também venham a sofrer o mesmo. O senhor expôs um raciocínio aí que isso daí seria uma tentativa de forçar o seu pai, a família Bolsonaro, a apoiar uma candidatura de centro em 2026. O senhor pode explicar um pouco melhor como é que o senhor entende essa situação? É porque, na política, muitas das vezes, a autoridade, o parlamentar, o político, ele não fala diretamente para as câmeras. Ele solta notas em jornais. Então, a depender de qual jornalista dê a nota, a gente consegue mais ou menos perceber de onde é que ela está vindo. No entanto, é tão claro que a prisão de Bolsonaro coincide com a pressão por um apoio para um candidato presidenciável em 2026 que não seja ele e nenhum membro da sua família, que você percebe que, obviamente, o Alexandre de Moraes está querendo limpar o caminho, tirar Bolsonaro das urnas, mas ter os votos de Bolsonaro. Então, o que a gente está fazendo é expor esse sistema para que as pessoas entendam a podridão desse sistema. Não é pior do que isso, só se colocar realmente no paredão e der um tiro na cabeça. Eu acho até que essa é a vontade do Moraes. Mas se ele fizer isso, vai ficar muito escrachado. E ele vai sofrer muitas críticas e talvez até ser responsabilizado. Então, ele utiliza de outras artimanhas para tentar pressionar Bolsonaro. Por isso que eu falo em tortura. Pergunto a vocês, numa prisão residencial, com 24 horas de vigilância de policiais no entorno da casa, até podendo adentrar a casa de Bolsonaro, o que é inconstitucional, mas ainda assim tem autorização para fazê-lo. Câmeras com sensor de movimento. Qual é a necessidade de um idoso de 71 anos, com a saúde debilitada, ter uma tornozeleira eletrônica? Obviamente não tem necessidade nenhuma. E vale lembrar, já que eu falei de tornozeleira eletrônica, Fernando Collor, ex-presidente do Brasil, violou a tornozeleira e Moraes não o mandou para a cadeia. Isso apenas para citar um dos casos onde fica claro que o tratamento diferenciado dispensado a Jair Bolsonaro visa colocar ele como refém para que apoie outro candidato. Ou seja, o senhor citou algumas diferenças, como no caso do Lula, que podia receber mais visitas, e no caso do presidente Collor, que teria também violado ali a tornozeleira e nem por isso foi preso em regime fechado, como aconteceu com seu pai. Então o senhor reforça o que o senhor já vem falando, que é um julgamento de exceção, um julgamento político. É assim que o senhor entende esse julgamento atual? Com certeza, e não é só Bolsonaro que sofre com isso, eu também. Eu sou um deputado federal, ainda em pleno mandato, não tenho nenhuma condenação contra mim, mas ainda assim
querem me colocar, né, aceitam uma denúncia sobre acusação de coação, acredite se quiser, porque esse crime ele tem dois requisitos. Um é o meio ilícito e dois é estar à minha disposição. O Moraes fala em lei Magnitsky. A lei Magnitsky não está à minha disposição. É o Trump que assina a lei Magnitsky. E outra coisa, a lei Magnitsky ela não é uma arma que você coloca na cabeça de alguém. Ela é uma lei norte-americana, que basicamente diz que para acessar o mercado americano, você tem que cumprir com aquela lista de sancionados. Ou seja, a sua empresa não pode ter relacionamento com Alexandre de Moraes e adentrar no mercado americano. Somente isso. Ainda assim, Moraes usa essa lei para tentar me tornar inelegível. Por quê? Porque nós performamos bem nas pesquisas. Bolsonaro tem a confiança do povo e transfere quase 100% dos seus votos. Eu estou na rota aí para me tornar inelegível. Estou topando o sacrifício em nome do povo brasileiro. Agora, ao que tudo indica, quando começa a se ventilar o nome do Flávio Bolsonaro, Moraes acaba de criminalizar, acredite se quiser novamente, uma vigília. Eu pergunto aos religiosos desse país, aos sacerdotes, aos líderes religiosos, vocês vão ficar calados? Vão esperar até quando, né? Isso daí bater na porta de vocês? Porque se não podemos fazer uma vigília, tudo mais pode ser criminalizado. Qualquer reunião. Então, Moraes ele já rasga diversos dispositivos da nossa Constituição e faz isso à vontade porque tem um Senado, né, que não se coloca, não se presta a colocar o impeachment desse abusador de direitos humanos. Então, lamentavelmente, esse é o cenário do Brasil, e o Brasil, finalizando, vai sair na foto igual a Nicarágua. A Nicarágua é um país da América Central, onde o ditador Daniel Ortega prendeu 7 concorrentes presidenciáveis. E quando ele foi, entre aspas, reeleito, o PT deu parabéns a ele. Mas a Nicarágua é uma ditadura, e numa ditadura não se gera riqueza. Então, estou tentando abrir os olhos da população brasileira para que o Brasil não chegue em 2026 e tenha uma eleição que não seja reconhecida, ao menos por boa parte do mundo. Porque se isso ocorrer, certamente vai ter reflexos na parte comercial, que é o que ocorre com Cuba, Venezuela e esses paisecos que fazem igual o Alexandre de Moraes está fazendo com o Brasil. No começo dessa entrevista, deputado, o senhor passou um recado, além dos outros tantos que o senhor já passou na sequência, ao ministro Alexandre de Moraes com relação à intimação ao senhor. O senhor, na semana passada, foi declarado réu pelo STF. Quais seriam as outras formas que o ministro Alexandre teria para intimar o senhor, além do seu gabinete? Olha, ele tem carta rogatória, ele tem os instrumentos de cooperação MLAT, né, que são os acordos multilaterais, nessa parte de intimação, de citação, e tudo que ele está fazendo é nulo. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento de nada disso. O que eu sei é com base na imprensa. E qualquer acordo, qualquer tratado internacional prevê a citação como o meio para se iniciar o processo. Se eu não sei do que eu estou sendo acusado, se eu não sei qual é o artigo, quais são os fatos, eu não posso constituir advogado, eu não posso fazer a minha defesa. Isso daí acontecia lá no passado na Inquisição, mas não acontece hoje em dia em nenhuma democracia, só na Constituição alexandrina. Então o Moraes está tentando acelerar para impedir que eu retorne ao Brasil, seja candidato e a gente possa fazer uma ampla bancada de senadores promovendo o impeachment constitucional dele. Então ele está me colocando. Outras pessoas que almejam, né, chegar à presidência tentam agradar o Moraes. Mas eu pergunto, vale a pena ser eleito presidente para ser marionete do Alexandre de Moraes? Será que uma pessoa nessas condições vai realmente colocar o interesse do povo em primeiro lugar? Ou vai ficar, como sempre, né, mantendo esse status quo, esse cenário atual, onde ele se perpetua no poder e você, trabalhador, paga uma alta carga tributária para bancar os privilégios dessa elite? É contra isso daí que a gente está lutando. Agora há pouco o senhor mencionou a questão da vigília, né, que ela teria sido criminalizada. Começa-se a se falar também de eventuais processos contra o seu irmão Flávio Bolsonaro, que é um dos principais interlocutores políticos da família e que foi agora escolhido como principal porta-voz do presidente Bolsonaro depois da prisão dele. O senhor teme que, de algum momento, em alguma forma, o seu irmão possa também vir a ser preso, o Flávio Bolsonaro? Todos aqueles que estão colocando a cara nessa guerra correm esse risco. O Brasil não é mais uma democracia. Você não pode falar o que você bem entender. Se você puder entrevistar qualquer um, eu te aconselho, entreviste o argentino que fez aquelas lives depois da eleição brasileira.
É óbvio que você não vai fazer isso, porque senão vai provavelmente cair o seu... Vão tentar derrubar, o Alexandre de Moraes vai derrubar provavelmente o canal do Poder 360. Então, lamentavelmente, né, é um risco. A gente está correndo esse risco. Né? Eu não ficaria surpreso se o Moraes tentasse cancelar o meu passaporte ou tentasse fazer uma prisão minha através da Interpol, caso eu visitasse outro país, né? Fazendo a chamada difusão vermelha, que é o mandado de prisão preventiva internacional. Então, são as armas que um violador, um abusador dos direitos humanos tem. E a gente tenta, né, esclarecer a comunidade internacional para que coloque pressão no Brasil e seja aprovada uma anistia ou, de alguma maneira, você breque esses poderes do Alexandre de Moraes. Eu acho que a Lei Magnitsky ela tem uma morosidade na sua implementação, isso é natural. Por exemplo, hoje, se você for olhar o site do OFAC, que é o escritório do Tesouro Americano que implementa as sanções, ele está julgando casos de 2018. Ele está dando multas de 7 anos atrás. Então, é claro que tem uma morosidade nisso, porque são vários sancionados, e os servidores públicos da máquina americana levam um tempo até processar, mas mais e mais o Alexandre ele vai sentir os efeitos disso. Por exemplo, a imprensa noticiou, e é verdade, foi pauta de reuniões dentro da Casa Branca o apoio da Coca-Cola a um evento do Moraes. Eu acho que isso daí é um excelente recado para as empresas que queiram talvez correr o risco de apoiar um sancionado. Porque a Lei Magnitsky ela é clara, aqueles que prestam suporte a uma pessoa violadora de direitos humanos podem incorrer no mesmo tipo de sanção. Então, aos poucos, né, o Moraes ele vai se tornando cada vez mais tóxico e eu acredito que os Estados Unidos vai fazer questão que isso aconteça para não perder, né, a força desse instrumento, dessas sanções. E aí, quem sabe, a gente tem o Moraes isolado e um Congresso mais livre para apreciar a anistia. E justamente a anistia ela foi escolhida com a prioridade do seu partido, o PL, em uma reunião que teve um posterior anúncio na segunda-feira. Como é que o senhor avalia a decisão de não apoiar necessariamente o relatório do Paulinho da Força, mas voltar ao texto inicial que anistia todo o grupo envolvido no 8 de janeiro e que, pelo que é entendido, também poderia influenciar a decisão com relação ao seu pai? É esse o caminho correto, deputado? Mais ou menos por aí, pelo seguinte, né? A questão ela não se resume ao 8 de janeiro. Tem várias outras pessoas que são perseguidas pelo Alexandre de Moraes que não tem nada a ver com o 8 de janeiro. Né? Eu estou falando aqui de Rodrigo Constantino, Alan dos Santos, juíza Ludmila Lins Grilo, até o próprio Oswaldo Eustáquio e várias outras pessoas que conseguiram escapar das garras do tirano Alexandre de Moraes. Então é preciso essa fotografia maior para entender que o problema não é só o 8 de janeiro. O 8 de janeiro é a principal ferramenta utilizada na narrativa do Moraes, que quer nos fazer crer que Bolsonaro esperou o momento, quando ele não era mais presidente, antes de sair da presidência, indicou os chefes militares indicados pelo Lula, e então, nessa oportunidade, quando ele não era mais presidente, ele ainda viajou para Orlando, terra da Disney World, e então mandou a sua, entre aspas, tropa de 1.500 pessoas desarmadas, com senhorinhas, velhinhos, autistas e vendedores de algodão doce, para dar um golpe onde não ocorreu nenhum tiro e nenhuma arma foi apreendida. Então isso daí é claro que é surreal, mas é o artifício que eles estão usando e para isso pagam bons bilhões de reais para uma imprensa domesticada. Então, nesse cenário, essa é a arma principal deles na narrativa. Agora, a foto ela tem que ser maior. É por isso que a gente fala desde 2019. Porque em 2019 começou a perseguição com a abertura daquele inquérito chamado Inquérito das Fake News, que é o inquérito do fim do mundo. Há 6 anos temos uma investigação em curso no Brasil que ainda não foi concluída. Vale lembrar, com muito menor tempo de duração, outros inquéritos foram trancados pelo STF, falando que feriam o princípio da razoabilidade. Então, mais uma vez, 2 pesos, 2 medidas. E além disso, se aceitarmos a dosimetria do Paulinho da Força, que vale lembrar, há anos o Supremo Tribunal Federal tenta intimar o Paulinho da Força e não consegue, né? Quase que um milagre, meu Deus do céu. Mas esse é o relator da anistia, isento, podem ter certeza. O projeto dele de dosimetria vai colocar uma série de brasileiros, como por exemplo, né, aqueles que estão na Argentina, algumas centenas, né, de simples pessoas, para nunca mais retornar ao Brasil. Nós não podemos aceitar isso, porque se nós aprovarmos alguma coisa nesse sentido, depois ficará mais difícil de aprovar uma verdadeira anistia.
O Congresso tem que ter a coragem de fazer aquilo que é certo. E o que é certo é respeitar a Constituição. É a carta com os dispositivos mínimos para que vivamos em harmonia em sociedade. É por isso daí que a gente está lutando. Mas existem condições políticas na sua avaliação de... Com certeza. O que não existia era 2 anos antes da eleição alguém imaginar que o Lula fosse ser eleito. Ele estava preso, inelegível, e depois acabou saindo da cadeia e sendo, entre aspas, eleito, né? Eu falo entre aspas porque foi uma eleição muito a favor do Lula. E olha que eu não estou nem entrando no mérito das maquininhas invioláveis, né, que a gente usa para votar. Então, eu acredito que, independentemente de qualquer coisa, nós temos que lutar para fazer o certo, pressionar pelo certo. Se nós admitirmos, se nós aceitarmos uma dosimetria, né, que ninguém votou pela urgência dela, votaram pela urgência do projeto de lei da anistia. Mas se aceitarmos essa dosimetria, nós vamos aceitar, né, fazer uma classe de brasileiros, né, de menos anistiados, né, outra classe de ser humano que não mereça os benesses da anistia. Então, com isso daí eu não concordo e eu sou um agente ativo para pressionar pela anistia ampla, geral e restrita. Se o Congresso, porventura, não apreciar ou não aprovar essa lei, eu vou expor todos aqueles que trabalharam contra esse projeto de lei para que nós melhoremos o Congresso na próxima oportunidade. Eu tenho fé que isso pode acontecer pela nova composição do Tribunal Superior Eleitoral, que não será presidido pelo Alexandre de Moraes, será presidido pelo Cássio Nunes, para que assim a gente em 2027 faça a justiça valer com retroatividade então, para que aquelas pessoas que tinham carrocinha de cachorro-quente tiveram que fugir para a Argentina ou outro local sejam ressarcidas.